Ele foi questionado sobre aonde vamos depois da morte. Olha a resposta. Para onde a gente vai imediatamente depois de morrer? Para o paraíso. Então vamos lá, vamos para... Me prova na Como que é Bíblia. esse paraíso? Sabe por que eu tô te fazendo isso? Te perguntando isso? Porque eu fui crente minha vida toda, né? Mas depois que a gente perde alguém, e eu perdi minha mãe 2 anos atrás, a gente fica muito reflexivo sobre a morte. Muito. Quando você perde alguém muito assim, próximo. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, primeiro eu descobri que eu era crente de verdade, porque quando deram a notícia, ó, morreu, eu falei, seja feita a vontade de Deus. Eu fiquei revoltado, eu fiquei muito triste. Mas entendi. Um dia nos encontramos no paraíso, amém. Mas aí veio dúvidas pequenas, tipo, ela vai ficar dormindo até a volta de Jesus, ela imediatamente abre os olhos na eternidade. Explica pra gente isso. A palavra dormir, né, usada no Novo Testamento, é um eufemismo para morte. Porque a palavra thanatos, que é morte no grego, é uma palavra muito pesada. Então, Paulo, quando ele se refere aos crentes que morreram, ele fala, por exemplo, eu não quero que vocês fiquem preocupados com os que dormem. Ele está se referindo aos crentes que morreram. Então ele usa de um eufemismo, para não dizer os que morreram, porque na teologia paulina, a palavra thanatos, né, ou necros, que são as duas palavras para morte, são pesadas. Agora, como é que eu tenho convicção de que as pessoas não estão dormindo? Ali é um eufemismo, tá? Não está se referindo ao estado das pessoas. Primeiro, Jesus diz para esse camarada, É a base mais forte. hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi uma exceção. Não, eu vou te dar uma outra prova teológica. Você conhece a história do rico e o Lázaro? Rico e Lázaro se reconheceram, inclusive. Não é uma parábola, tá? Porque um dos princípios de hermenêutica, que é a interpretação, nenhuma parábola cita nome. Ali cita nome. Ali tem o pai Abraão, ali tem o Lázaro e tem o rico. Só o rico que não dá o nome para ele, porque ele não vale nada ali. Mas ali era um lugar chamado Sheol, no hebraico, ou Hades, no grego. Havia um lugar onde havia um abismo, de um lado estavam os perdidos e do outro lado estavam os salvos. No lugar dos salvos era o seio de Abraão. Então, certamente Abraão devia ocupar uma posição muito importante. O rico morre e ele está do lado ruim e ele está vendo o outro lado, o Lázaro na boa. E como ele está com muita sede, ele pede ao pai Abraão. Então você vê que existe uma certa proximidade. Pai Abraão pede ao Lázaro que molhe o seu dedo e ponha na minha boca, que eu estou morrendo de sede. E o pai Abraão fala, não, os que estão aqui não pode passar para aí nem daí para cá. Então deixa eu voltar para falar com os meus irmãos, avisá-los para que eles não venham para cá. Abraão fala, eles têm a lei e os profetas. O que ele está falando? Eles têm a Tanar, eles têm o Velho Testamento. Você tem que ler lá, não pode. O morto não precisa voltar para te avisar nada. Ele já tem a Bíblia. Agora, o que a gente percebe ali? Está todo mundo acordado. Está acordado o Abraão, está acordado o Lázaro e está acordado o rico. Não tem ninguém dormindo ali. E Paulo, ele deixa claro isso. Ele fala, para mim, muito melhor é morrer e estar com Cristo. Você não está dormindo com Cristo, você está acordado, você está adorando ao Senhor. Só que por conta desta palavra dos que dormem, as pessoas acreditam que esse é o estado delas. Esse é um eufemismo. Eufemismo, né? É uma palavra em que suaviza. Por exemplo, ao invés de eu chamar o cara de cretino, eu chamo ele de uma pessoa de caráter duvidoso. Isso é um eufemismo. Ali é uma palavra usada para ser um eufemismo. Mas quando a gente vê na Bíblia a questão da morte, as pessoas ficam acordadas. Elas estão... Claro, o próprio Moisés e Elias se manifestaram no Monte da Transfiguração quando apareceram para Jesus.